Pensou exatamente nisso? E está certo que Deus até pode chamar um ou outro casal a viver essa dimensão, mas não é o modo ordinário de santidade perfeita. Santidade perfeita, castidade matrimonial significa eu ser inteirinho de você, eu ser inteirinha de você. Eu acho fantástico. O apóstolo inspirado por Deus, e ele nos disse lá no versículo 8 do capítulo 4, desprezar esses preceitos é desprezar não um homem, mas a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Que o Paulo, inspirado por Deus, no primeiro texto do Novo Testamento, olha para nós e diga exatamente isso: Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, todo o seu ser inteiro, a dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão espiritual. Agora, se não houver esse encontro, meus irmãos, entre o ágape, o philos e o eros, essa santidade não será perfeita. Por isso que nós, partindo do espiritual, hoje estamos reservando para falar do afetivo e do físico. Muitos casamentos vão por água abaixo, porque a pessoa não trata o seu corpo como o dom de Deus. Vai relaxando. Tem homem que eu olho para ele, eu fico com nojo. Eu imagino a mulher dele. A orelha do bicho parece que tem um espanador. O nariz dele dá a volta que é espelho. Aqui a sobrancelha que parece que espinha a gente. Oh, dá uma ajeitada. Dá uma paradinha assim, como fazia o bigode antigamente. Corta o pelo do nariz, corta o pelo da orelha. Como é que a mulher vai dar um beijo na orelha do homem? E às vezes ainda está na ponta assim, aquela pelotinha de cera, aquele balanço quando ele anda. Ah, isso aí não está certo, ó. Como é que eu vou abraçar um corpo sujo? Como é que vai beijar uma pessoa com mau hálito? Ah, louco. Você já notou que quem tem mau hálito vai falar com a gente, puxa a gente perto ainda assim? Dá um ácido sulfúrico para a pessoa tomar, para lavar a boca da pessoa. Um homem cristão, uma mulher cristã, porque ama a Deus e ama o seu marido, ama a sua esposa, cuida bem da unha do seu pé. Ou não? Tem uns que você olha e parece que está fazendo criame de bosta de vaca embaixo da unha. Corta essa unha. Lixa. Hoje no supermercado, onde a gente compra shampoo, ali naquele setor, ali tem umas lixinhas, meia torta, você compra aquilo e passa no calcanhar. Ué. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Você imagina você chegar aqui na Canção Nova e olhar uma mesa quebrada no altar, com as toalhas tudo velha, suja, rasgada. O que a gente ia pensar? O mesmo, vou dizer uma coisa e quero que você grave no fundo do seu coração. O mesmo cuidado que se tem com o sacrário, o mesmo cuidado que se tem com o altar, você tem que ter com o seu corpo. Porque seu corpo é sacrário de Deus e um sacrário exclusivo para que seu marido e sua esposa possam adorá-lo em espírito e verdade. Ou não? Não será por isso que as roupas íntimas eram feitas de rendas, igualzinho o que se reveste o interior do sacrário? Ou eu acredito nisso, ou eu rasgo a minha Bíblia. O sentido de se arrumar para o dia do sacramento do matrimônio é, olha, sabe por que eu me vesti assim bonito para casar com você? Sabe por que eu pus essa roupa linda e esse
terno bonito, esse vestido bonito, porque eu estou me comprometendo diante de Deus que daqui para frente eu vou dar o meu melhor para você. O melhor que eu tiver lá de dentro eu vou trazer para fora para você. Esse é o sentido. E por que quantos matrimônios começaram tão lindos na igreja e acabaram tão tristes? Alguns não acabaram oficialmente, mas continuam numa tristeza danada. Porque quando foi se afastando de Deus, e qualquer um de nós que se afastar de Deus, não conseguirá jamais dar o melhor para o outro. Começa a dar restos para o outro. Então vai desleixando. Ei, Deus, tem uns homens e umas mulheres aí que precisam dar um trato, que está acabado, está judiado, coisa feia. Mal cuidado, umas roupas tudo rasgado, tudo furado, tudo suja. Isso não é pobreza não, isso é desleixo. Faça sua barba, capricha, apara o cabelo. As mulheres que hoje então têm recursos e mais recursos, pinta o cabelo, corta de vez em quando, passa um batonzinho, joga aquele negócio nos olhos lá, a pessoa fica relampeando, dá uma ajeitada, dá uma geral. Seduza, aquela sedução de que fala o profeta Jeremias, no capítulo 20, verso 7, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que me cuidar, tomar um bom banho, me lavar bem, um desodorante, um perfumezinho. Isso não é vaidade não, vaidade se eu estiver usando isso para os outros, não é? Quer dizer, então é parte do humano. Eu começo a dizer para minha esposa, eu te amo, na medida que eu escovo bem meu dente, que eu corto minha unha, que eu tiro os pelos da orelha, que eu arrumo uma roupinha ajeitada. Do mesmo jeito que antigamente tinha roupa de missa, hoje tem que ter roupa para amar o marido, roupa para amar a mulher. E hoje em dia ninguém tem desculpa. Antigamente era difícil. Antigamente você para comprar um sapato, ó meu filho, é um suador danado. Era sapato verlon, aquele sapato medonho, que tudo de borracha, termostático. No calor aquilo ia 68 graus, no inverno ele vinha 30 para de zero. Hoje não, hoje todo mundo tem roupa sobrando. Só não se arruma hoje quem não quer, ou quem não ama, ou pior, quem não tem Deus. Porque quem tem Deus se cuida. Quem tem Deus se cuida. Amar é cuidar. Se Deus cuida de mim, por que eu não vou cuidar? O mesmo carinho, a mesma reverência para um sacrário, para um altar, eu tenho que ter com a cama. Eu tenho que ter com o meu corpo. A cura começa aí, eu me preparar. Como vai se desleixando, vai largando, come de tudo, chega de noite, vai comendo aquele tanto de macarrão, aí cozinha a batata, o ovo, come, ainda toma aquele café, né? Junta aquilo tudo, e vai ficando, como diz o compadre Zé Mendes, vai ficando escangaiado. Aí diferençou muito. Alguns anos atrás, andando numa rua, num lugar, eu vi uma ex-namorada minha. Obrigado, Senhor, eu falei. Como Deus existe, Virgem Misericórdia. A coitada estava acabada. Falei, eu estou melhorzinho. Que coisa. Agora já casei, eu relaxo. Não seduz mais o marido e a esposa. Com pequenos gestos. Se eu estava preparando o Retiro 1 em Betânia, que é só sobre sexualidade, e aí começou a vir no meu coração assim, por que será que os casais dificilmente se abraçam e se beijam?
Falei, quando a gente era namorado, aí eu fui lembrar dos meus velhos e bons tempos. Falei, quando a gente era namorado, primeiro, a vontade que a gente tinha de beijar. Nossa Senhora. Eu treinava a beijar. No espelho, olhando no espelho, na boca. Eu treinava no braço. Treinava a mão aqui atrás, assim, que a gente queria. Que a gente morria de vontade. A gente ia para beijar a namorada, ela virava a cara, pegava aqui pro lado assim, saindo da orelha fora. Olha a vontade que a gente tinha, né? A gente fazia promessa, rezava texto, hoje, Deus quiser, hoje. Porque você sonhava, gente. Você sonhava aquela bocona da namorada. Que era enorme. E aquilo vinha na direção da gente, assim. Você acordava, você estava beijando aquele travesseiro de paina. Aquelas pelotas de paina na boca. Rasguei travesseiro ali nos meus 12, 13, 14 anos. E a primeira vez que beijou na boca, nossa Senhora! Se encostasse uma lâmpada dessa cindeira, começou a arrepiar daqui, foi descendo. A minha coluna foi um por um daqueles ossinhos, foi dando os parabéns um pro outro. Parabéns, parabéns, parabéns. Foi descendo na perna. Nossa. Coração foi nos 190. E a alegria da gente ir embora pra casa. A gente dava uns pulinhos. Vontade de contar, mas não adiantava, ninguém ia acreditar. Não acreditava nada. Porque do mesmo jeito que a gente mentia pros colegas, quando os colegas falavam, já beijei uns 15 já sou veterano. Meu Deus, como era bom. Então, como no namoro, a gente queria dar aquele beijo mais demorado, que é beijo de língua, dar aquele abraço assim de encostar os joelhos e companhia limitada, não é? O inconsciente dizia, pecado, pecado. Ou não foi isso com vocês? Percebe por que muitos casais hoje não se abraçam e não se beijam? Nós precisamos fazer uma oração de cura para tirar das mãos do encardido aquela descoberta que cada um de nós teve na adolescência, na juventude, porque hoje isso ficou gravado aqui no nosso inconsciente, e Paulo está pedindo que todo o nosso ser tenha santidade perfeita. Marido e mulher precisam santificar-se um ao outro pelo abraço, e aquele abraço de encaixar inteirinho, dedão até a cabeça, porque vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho tido testemunho muito bonito. Esse abraço cura muito mais do que muitas e muitas relações sexuais. Esse abraço que não fala nada. Eu quero receitar a vocês hoje, todo casal cristão tem que fazer um compromisso consigo e com Deus. De manhã e de tarde, ao menos uns 30, 40 segundos de um abraço apertado. Comece a fazer isso para ver. Começa a beijar na boca. Todo dia. Mas tem que ser um beijo mais demoradinho. Eu ensino isso no retiro. É a oração dos 15 graus. O homem inclina a cabeça 15 graus para a direita. A mulher 15 graus para a esquerda. Que ela precisa andar no nariz, dá problema. E vai encostando devagarzinho. A mulher abre a boca. O homem põe a língua dentro da boca dela. Aí ele recolhe a língua, ela vem empurrando a língua dele. E vai pra cá, vai lá, vai. Cura! Padre Léo está falando coisa errada? Se tiver, por favor, rasgue da sua Bíblia o livro Cântico dos Cânticos. Porque lá a Sulamita fala para Salomão, beija-me com os beijos. Não é que esse beijinho, essa pitoca, esse selinho aí que você não é carteira e nem carta nem nada. É beija-me com os beijos. Os é plural.
beija-me com os beijos de sua boca. No capítulo 4 diz que a boca dele e a boca dela tem sabor de leite e de mel. Olha só! Quer dizer, você tem que meter a língua em tudo quanto é canto ali para ir localizando aonde está a fonte do mel, a fonte desse leite. Rasgue a Bíblia então. Aliás, se não fosse livro inspirado, nunca estaria na Bíblia. Se não fosse por Deus, nunca estaria na Bíblia. Beija-me com os beijos de tua boca. Que coisa linda a contemplação que o marido faz do corpo da amada, e a amada do corpo do marido. Não tem coisa mais bonita um para o outro do que o corpo. Está na palavra. Beija-me com os beijos de tua boca. Isso tem que ser o orar sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças. Vai ser preciso brigar na vida? Vai ter dia que você vai discutir, vai ter dia que alguma coisa não vai estar bem. Mas se em todas as circunstâncias é preciso dar graças, se é preciso orar sem cessar, converse ou até brigue, mas antes de deitar, um abraço daquele de encostar, de juntar, não fala nada, abraça com raiva, mas abraça. Ela está falando muito, sabe o que começa a falar? Porque quando começa a falar, ixi, né? Você vai chegando perto dela com cara brava. Que nem a mãe do Nelson, você vai chegando. Já dá uma lubrificada. E junta na boca dela. Xinga agora, danada. Tem o mesmo efeito da água benta? Duvido! Sabe o que vai acontecer quando você se aproximar para dar um baita beijo na sua esposa? O encardido sai correndo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntam vocês dois ali de tal forma que vocês estão construindo o céu no corpo. Por isso que o encardido não gosta que marido e mulher se beijam. Por isso que essa é uma constante na vida de 99,9% dos casais. E se você tiver coragem e honestidade suficiente, vai perceber na sua quantas vezes isso aconteceu. Nós chegamos a um absurdo de um casal, marido e mulher, casado na igreja, catequista, ministro da Eucaristia, seja lá o que for, que é capaz de ter uma relação sexual genital sem se beijar. Porque o toque cura, gente. Na Bíblia, Jesus tocava as pessoas para curar, e as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas. Meu Deus do céu, o único sacramento, a única instância de relacionamento humano em que você pode tocar qualquer parte do corpo um do outro é no matrimônio. Qualquer parte. Às vezes, seja como a hemorroíça, que toque por trás, porque você está tocando no corpo de Jesus. Talvez é aquele Jesus que está ali naquele dia, é aquele Jesus ferido, fedido, é aquele Jesus drogado, mas é Jesus. E ele disse em Mateus 25, o que fizer o menor dos meus irmãos é para mim. Imagine então o que você fizer aquele e aquela que Deus mesmo preparou, selecionou, consagrou e deu a vocês. É seu, é seu. Mas, está escrito aqui, tem que estar preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa o quê? Como é que eu vou devolver meu marido para o Senhor? Na segunda vinda de Jesus, se ele vem ou se eu vou, tanto faz. Mas que vai acontecer, vai. É isso que nós esperamos, ansioso nós esperamos, dizemos isso em todas as missas. Como é que você vai devolver seu marido? Como é que você vai devolver sua esposa? Alguns vão devolver pior, muito pior do que aquele talento enterrado. E ali é dureza, hein?
Ali tem uma palavra muito dura. Você já notou que coisa impressionante? Que a parábola dos talentos começa, na verdade, com a parábola das virgens prudentes, que encheram as suas taças porque não sabe que hora vem o noivo. Que coisa impressionante. A primeira parábola do capítulo 25 de Mateus, as virgens. E essas virgens significam o homem e a mulher, com o coração cheio do óleo do Espírito que você recebeu no dia do matrimônio. E logo em seguida, os talentos, eu preciso multiplicar. E a terceira parábola do capítulo 25, também já citei, o que fizer o menor dos meus irmãos. Então eu tenho que ser cheio de Deus. Parábola das 10 virgens. Eu tenho que multiplicar os dons de Deus. Evangelho de hoje, a multiplicação dos pães, que pode ser adaptada à multiplicação dos dons e talentos. E por fim, eu tenho que, se eu sou cheio de Deus, e se eu multipliquei os meus talentos, então eu serei capaz de amar até mesmo essa pessoa que agora não está me amando. E é nesse sentido que eu falei, que muitas e muitas vezes precisa acontecer no matrimônio o toque da hemorroíça. O tocar, quem sabe, a nuca, as costas, as nádegas, as pernas da esposa ou do marido. Mas aquele toque curador. Por que os casais não se tocam, meu Deus do céu? Não se tocam nos dois sentidos. Não sei se entender. Por que não? Porque o encardido não quer que vocês se abracem. Ele não quer que vocês se beijam. Do mesmo jeito que ele não quer que vocês rezem. Porque quando vai se perdendo a intimidade física, e pelo amor de Deus, acho que estou deixando bem claro que entendo intimidade física muito além de uma interpenetração sexual. É esse beijo, é esse abraço, é esse toque, de roupa, sem roupa, é esse encontro, é esse afago. Eu falava na pregação anterior, é deitar no colo, é passar a mão na cabeça, é fazer uma massagem no corpo do outro. Isso é intimidade. Mas é preciso que isso seja alimentada por uma intimidade espiritual. Que coisa terrível. Do mesmo jeito que os casais param de se beijar, eu estou falando de beijo, não estou falando de selinho não. Do mesmo jeito que os casais param de se tocar, de se abraçar, os casais têm medo e vergonha de rezar um com o outro. Você já pensou que oração mais linda? Você deitado na cama, de frente ao seu marido, sua esposa, e você tocar no rosto dele ou dela, no ombro, e juntos oferecerem o dia, ou agradecer o dia. Você fazer uma pequena oração espontânea. Senhor, eu quero te pedir hoje pelo meu marido, que o Senhor venha dar a ele a sabedoria, a calma, a paz. E ele, Senhor, eu peço que abençoe a minha esposa. Reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Glória ao Pai, um Jesus manso e humilde, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dá um abraço apertado, um beijo na boca e vai trabalhar. Eu duvido se o encardido acha espaço. Ele vai espernear o dia inteiro, mas não acha brecha aí, não acha. E esse casal, quando se encontrar à noite, puder rezar junto. Eu não estou falando que precisa criar um grupo de oração para o marido e a mulher, não. Não, eu sei que no dia a dia da vida isso é muito difícil. Eu estou falando de pequenas orações, de estar em comunhão com Deus. Mas o casal que não reza junto, primeiro, que não alimenta a sua vida espiritual na Eucaristia. Ora, se é o banquete nupcial, como é que alguém que quer participar das núpcias vai se alimentar se não for com o banquete das núpcias do Cordeiro? Não tem lógica. Quanto mais eu me alimentar com Jesus na Eucaristia, melhor eu vou cuidar das minhas unhas, do meu pé, da minha perna, eu vou passar um creme no meu corpo, eu vou cuidar da minha orelha, do meu cabelo, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou estar em comunhão íntima. Então eu posso ir lá, partilhar a minha espiritualidade com a Eucaristia, e não ir à missa por um compromisso semanal,
só para justificar a vida pagã que eu vivo, porque infelizmente muitos católicos vão à missa de vez em quando, não para alimentar o corpo, a mente e o espírito com Deus, mas para justificar um estilo paganizado de vida, aonde não tem espaço para Deus e nem para as coisas de Deus. É claro que esse casal não vai conseguir se abraçar, se beijar, como eu estou falando, como Paulo está nos ensinando nesse versículo. Esse casal não vai conseguir ter uma vida de intimidade espiritual, se de vez em quando, marido e mulher, separadamente, não procurarem um sacerdote para uma boa confissão. Há muitos casais que não se amam mais, porque quanto tempo que você não confessa? E nós precisamos nos confessar. Confessar nossa fraqueza, nossa miséria, nossa limitação, nossa fragilidade. Eu penso que um dos segredos de nossos pais viverem tanto tempo juntos era isso. Eles chegavam na igreja assim, separados, como eu disse. Mas o marido ia para a fila da confissão e a mulher também ia para a fila da confissão. Quantas vezes eu, moleque, vi essa cena, mamãe na fila da confissão, papai na fila da confissão. E nunca passou pela minha cabeça, que pecado será que eles vão confessar? Porque aquilo era algo que a gente via, era algo normal. Eu tenho a graça, já testemunhei isso aqui, nunca na minha vida, meus pais têm 52 anos de casados, nunca na minha vida, nem eu, nenhum irmão meu, nunca nós vimos uma discussão de nossos pais, nunca. Nunca minha mãe ou meu pai falou uma palavrinha desse tamaninho do outro para um de nós filhos, nem para mim que sou padre, nunca. Mas por quê? Porque o Padre Arlindo ia lá no Biguá de 2 em 2 meses, mas o meu pai e a minha mãe se confessavam de 2 em 2 meses, e quando eu fiz a minha primeira confissão, eu e meus outros irmãos todos, nos confessávamos de 2 em 2 meses, e se tivesse um outro padre lá, no intervalo desse mês, nós íamos nos confessar, porque isso era normal. O dia que o jipe do padre descia, a gente já sabia, 2h30, 3 horas já parava o serviço, já tomava banho, já jantava ali para as 4 horas, um café com leite com farinha, reforçado, que quem inventou o sucrilho fomos nós, os mineiros, com nosso leite com farinha, como nós, comia nosso prato de sucrilho, nosso bolão de fubá, e ali para as 4 horas, 4h30, a missa era 7, mas nós já estava tudo em filinha para a igreja, vamos junto. E chegava lá, meu filho, ninguém ia brincar lá fora primeiro não, primeiro entrava na igreja, o padre já estava lá no confessionário, a gente já entrava na fila. Isso era um ritual familiar. Mas foi isso que sustentou esses casais, gente, e que passaram quantas dificuldades, quanto sofrimento, e o que segurou isso? Sabia, ir à missa, como tinha a missa só de 2 em 2 meses, era ir se confessar. Marido, jamais um marido me perguntava à mulher, o que você falou para o padre? Ah, eu não preciso confessar para o padre, eu confesso com o meu marido. Eu confesso com a minha mulher. Você confessa? Confessar já tinha terminado fazia muito tempo, meu filho. Ou é mentira? Então, se não alimentar a espiritualidade conjugal, ela é alimentada na Eucaristia, ela é alimentada no sacramento da confissão, da reconciliação, ela é alimentada na leitura da palavra, não desprezeis as profecias, o versículo 20. Ela é alimentada no acolhimento ao Espírito, não extingais o Espírito, não apaga o fogo do Espírito que você recebeu como um dom específico, especial, como dom de santificação no seu matrimônio. E disse o Papa, e eu citei ontem na Familiares Consórcio número 56, esse é um dom que se atualiza, é um dom que permanentemente vai se atualizando. O dom que você recebeu de Deus para viver o sacramento do matrimônio, não foi lá no dia 20, 30, 40, 50 anos atrás, meses ou dias, é hoje. Ele se atualiza. Você recebeu o sacramento do matrimônio, não foi há 10 anos, há 20 anos, é hoje, é agora que você está recebendo o sacramento do matrimônio, porque o Espírito Santo vai atualizando. Orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças. O Espírito Santo vai tornando hoje, tornando real, tornando presente essa vocação que você tem que cultivar no corpo, na mente
e no espírito. Na afetividade, meu Deus do céu, além do físico, desse abraço, desse cuidar de si mesmo, essas coisas que eu estou falando são muito importantes, gente. O cuidar de si, eu tenho que me sacrificar, fazer um pequeno sacrifício para dar amor para alguém que eu amo, que alguém que é especial na minha vida. Além disso, do meu corpo, além da minha espiritualidade, a nossa afetividade, principalmente no matrimônio, precisa ser trabalhada e chegar a essa santidade perfeita, principalmente naquilo que se fala e no como se fala. Meu Deus do céu, quantos casais vivem se machucando, semeando o inferno com a boca, porque só sabe fazer reclamar. Inimigo número 1 do matrimônio chama-se palavras perniciosas, que são aquelas palavras amargas. Às vezes a pessoa chega cheia de entusiasmo, cheia de alegria, e aquela palavra, ou aquela palavra não falada, mas amargurada. Meu Deus, por que não pode se tratar com carinho? Essa pessoa que está comigo, que dorme comigo. Você já pensou quantas e quantas vezes você deixou de usar a sua palavra como instrumento de cura? Como uma palavra certa, dita na hora certa, no tom correto. Não adianta berrar, não adianta gritar. Faça a experiência, encosta sua mão em algo quente, automaticamente você puxa. Num lugar que dá choque. Assim também o nosso ouvido tem um mecanismo que na hora que o som fica um pouco mais alto, ele fecha uma portinha. Palavras ditas no tom de gente. Precisa dizer alguma coisa ruim? Precisa, vai precisar. Se você ler um pouquinho antes o texto ali, vai dizer: corrigir os desordeiros, amparai os fracos. Às vezes vai precisar, vai. Marido e mulher também vai precisar curar o outro por uma palavra mais firme, uma palavra mais séria. Mas ela precisa ser dita de modo santo. Ela precisa ser dita num tom de voz que faça entrar no ouvido do outro. Ela precisa ser dita olhando no olho, porque eu estou dizendo uma palavra de cura e restauração para alguém que eu amo, e que eu quero levar para o céu, e que eu quero levar para Deus, e que eu vou ter que prestar conta para Deus, porque na vinda de Jesus, eu vou ter que devolver meu marido, eu vou ter que devolver minha mulher. Então a minha palavra dita para ele, ou a minha palavra dita para ela, tem que ser uma palavra que edifica. Leia tudo que São Paulo fala aos Coríntios sobre o dom da profecia, e coloca isso no diálogo conjugal. Tem que ser uma palavra que exorta, mas que edifica, uma palavra que cura. Gente, nós já ouvimos muitas palavras que ferem, muitas palavras que machucam. No mundo já tem muita gente falando palavras perniciosas, palavras pecaminosas, palavrões. O nome dos órgãos genitais é um exemplo disso. Palavras de ofensa. Não seja você mais um, seja o diferencial, seja o diferente, seja a palavra que cura, seja a palavra que restaura, seja a palavra que entusiasma aquela pessoa quando ela está quase que caindo. Você sabe, não, esse eu posso ligar, para ele eu posso ligar, nem que eu ligue para o meu marido, para minha mulher na hora do serviço e dizer: ô bem, reza para mim, estou passando um apuro, amo você. Cria um código para isso. Esse é o segredo. O segredo é manifestar: eu amo você. Meu Deus do céu, se Deus é amor, a pessoa no mundo que mais tinha que falar eu te amo é um casal cristão. E que pena, parece que casou não tem mais coragem de falar eu amo você. No namoro é meu bem, casa é meus bens. Quantas vezes por dia você fala para sua esposa eu te amo? Deus fala para você em média 108.000 vezes. Cada batida do coração é Deus dizendo eu te amo, 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 eu te amo. Quantas vezes você diz para sua esposa eu te amo? Amo você. Passa um torpedo lá no celular. Amo-te. E como é bom você abrir o celular, escuta aquele barulhinho, olha lá. Eu amo você.
Já pensou? E saber que isso não é alguém que está dizendo da boca para fora, não. É alguém que está comendo comigo o pão que o diabo amassou. Porque o casal cristão vai ter que comer o pão que o diabo amassou, mas não vai se alimentar desse pão, porque tem o pão que o próprio Cristo colocou no altar e se deu para ele. E hoje o evangelho é para multiplicar esse pão. E quantos estão comendo o pão que o diabo amassou? E não só amassou, para alguns o diabo passou manteiga, colocou chimia, queijo, mortandela, salame. Para alguns ele já fez a feira toda. Ao invés da xepa do fim de feira, ele está fazendo a padaria inteira. Já fez um forno lá na casa da pessoa. Você já compra lá aquele pãozinho de queijo, Minas Gerais, e leva em casa, só põe aquele, na hora já fica gostoso. Assa rápido. Cuidado, porque se eu não me alimento com o pão que Deus me preparou, eu vou comer o pão que o diabo amassou. Escolha que pão você quer comer. Então, a minha palavra tem que ser uma palavra que cura, uma palavra que levanta a pessoa. Preciso corrigir? Preciso. O pai e a mãe precisam corrigir o filho. Mas meu Deus do céu, se você só chama o seu filho para dizer para ele que ele está errado. Quantas vezes você chamou o seu filho, a sua filha e disse parabéns? Olha, ô campeão, gostei de ver. Quantas? Meu Deus, isso entra no inconsciente, no subconsciente, vai lá na medula da pessoa, como lembra Paulo, que a palavra de Deus faz, e aquilo alimenta a pessoa. Quando um dia na vida, e esse dia vai aparecer, a pessoa tiver que enfrentar uma dificuldade, a voz que vai ressoar no seu ouvido é essa: vai em frente, campeão, vai em frente, minha filha, você vai conseguir, vai dar certo, você é vitorioso. Mas se a palavra que você escuta do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, você é um fracassado, eu sabia, você não dá certo, você não dá nada mesmo, você nasceu para dar errado, você é isso, você é aquilo, porque você é isso, você é aquilo. Mas pode ir naqueles dias que a pessoa está daquele jeito que o senhor falou anteriormente. Ama. Por que a gente amanhece irritado, triste e nervoso? Aliás, nós vamos fazer um acampamento sobre esse tema em breve. O acampamento de cura interior de setembro. Eu vou dar um exemplo para você perceber, muito concreto. Eu estou estudando esse tema. E estudando do ponto de vista científico mesmo. Se médicos tiver mais materiais sobre isso, pode me mandar, que eu agradeço muito. Se todo o nosso ser está integrado, o corpo, o físico, afetivo, o espiritual, também nas coisas negativas. Assim como a gente sente emoções espirituais e chora, é emocional? Você escutou uma palavra, uma pregação espiritual e chorou. Você escutou uma palavra que é emocional e o seu físico respondeu, a perna ficou bamba, ou a cabeça ficou quente, o sangue subiu para a cabeça. O nosso corpo, ele vive na ação e na reação. E isso não é só você não, uma planta é assim. Não tinha aquelas plantas que a gente batia, falando assim, dorme, dormideira, amanhã, segunda-feira. Aí ela dorme. Não tinha isso? A planta. O animal, você chega perto dele, dá uma coçada, ele deita assim. Eu tenho um dos cachorrinhos nossos, o Pitico, você põe ele no colo, coça 2 vezes a barriga dele e dá. Ronca. Mas se escuta que a uns 28 quilômetros de distância passou um gato e já, ó. Reação física. Nós temos reações físicas que nós não sabemos. Então você deitou, foi uma noite maravilhosa. Você tinha colocado aquele lençol de cetim. Seu marido havia cortado as unhas, tirado os pelos da orelha, do nariz, escovado o dente. E vocês dois estavam ali com a roupa muito gostosa. E começaram conversando, conversa bem. Beijos, abraços, afagos. O serviço completinho. Maravilhoso. Foi tão maravilhoso que você dormiu como há muito tempo não dormia,
nos braços do seu esposo, da sua esposa. Dormiu braçadinho. E aí acorda, você está um arara. Você está com uma TPM, tô para matar, TPM. Você acorda emburrada, irritado. Mas por quê? Dormiu bem a noite todinha. Foi uma noite linda, santa e maravilhosa, prazerosa. E por que acordou assim? Exatamente porque dormiu em cima do braço do seu marido ou da sua mulher. Sabe por quê? O fígado, o baço, ele não sabe se aquele braço é amigo ou inimigo. Ele sabe que aquilo está pressionando ele a noite inteira. E pressionando-o, ele começa a jogar as suas enzimas, o colesterol, no seu sangue. E você, olha bem, gente, por que Jesus fala para não julgar uma pessoa? O seu organismo está fazendo, você não sabe, está dormindo. Quando você mata o frango, não cuida lá para o fel do frango não explodir, senão azeda aquilo tudo, é mais ou menos. O baço está ali segurando, controlando, aí joga vai aquele tanto de coisa negativa para o seu sangue, aquilo entra na corrente sanguínea, você acorda com a boca amarga, irritada e não sabe por quê. Foi porque eu dormi pressionando o meu baço, ou meu estômago, ou o intestino. Está entendendo? Meu Deus do céu, se eu não perceber, e aí que vem a importância desse diálogo sincero e honesto, de eu poder falar o que eu penso e o que eu não penso para a pessoa que eu amo. Porque ao invés de eu levantar dando aquele coice, eu posso pura e simplesmente dizer, não sei por que não levantei legal. Ô, minha velha, mas vai ficar bem. Agora, se o marido diz, louco! Dormiu com quem? Dormi com um cavalo que nem você! Também tinha que ser um cavalo para aguentar você com a égua. Ora. Porque não é assim? No namoro os bichinhos é pequeno, meu passarinho, amorzinho. E depois cresce cavalo, égua, hipopótamo, elefanta. Ah, não. Dá um beijo, dá um abraço, dá um beliscãozinho, dá uma cutucadinha. Vai treinando, que hoje eu volto melhor ainda. Se o fígado não tá bom, hoje vai ficar o resto. Pronto, já deixa a pessoa com esperança. Hoje eu ponho essa coluna no lugar. Você vai ver esse nervo ciático seu sara hoje na marra. Que todo o vosso ser físico, psíquico, espiritual é um conjunto. Percebeu uma coisa que São Paulo está nos ensinando e o que eu estou tentando passar para você? Um grande amor se faz com pequenos detalhes que vão se cultivando dia após dia. Fazer grandes coisas qualquer pessoa faz na hora do desespero ou com o objetivo de conseguir algum prêmio. Amar não é fazer grandes coisas, amar é fazer pequenas coisas de uma forma extraordinariamente grande, linda e maravilhosa, porque nos dá uma certeza: estou amando Deus em você, e você está amando Deus em mim. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre.